aqui, para esse cálculo, o seu raio, o raio do seu cálculo aí, o raio dessa circunferência, dessa segunda propriedade de São José, vai ser de 20 metros e não de 30, como era a primeira situação, tá bom? Você vai fazer do mesmo jeito que procedeu nessa primeira aqui, π, área igual a π vezes r ao quadrado, né? A área igual a π vezes r ao quadrado. A área igual, troque π pelo valor dele, troque o r, que é o raio, pelo valor dele. Não esqueça de colocar que ele vai ser elevado ao quadrado, tá bom? Não vai botar só 30 não, porque esse 30 vai estar ao quadrado. E calcule. Do mesmo jeito você vai fazer com essa segunda situação, só que o raio aqui não será de 20, desculpa. O raio aqui não será de 30 metros, será de 20 metros. Você vai fazer do mesmo jeito. A área igual a π vezes r ao quadrado. A área igual, quem é o valor de π? Coloque, vezes, quem é o valor do raio nesse caso? 20, coloque, mas não esqueça que esse 20 vai estar ao quadrado, tá bom? Aí multiplique tudo direitinho aí, que será a sua resposta. E se o cercado do entorno não fosse circular, e sim fosse quadrangular? Vamos relembrar a área de um quadrado? Essa é muito simples, né? A primeira área que você aprende a fazer. Lembrando que o quadrado é um retângulo especial. Portanto, ele tem os 4 lados com a mesma medida. E nós estamos calculando a área. A área basta multiplicar basta você multiplicar lado vezes lado, a medida do lado de um lado pela medida do outro. Ou a mesma coisa de outro retângulo também, que seja base vezes altura. Aqui também vai ser base vezes altura, só que a base e a altura têm as mesmas medidas, tá bom? Então, basta multiplicar lado vezes lado. Lembre-se que o raio é de 30 metros. Eu coloquei aqui esse desenho para você estar vendo melhor. Coloquei aqui o círculo inscrito no quadrado. Para você ver se o raio desse quadrado lá, se o raio é de 30 metros, imagine aqui a circunferência dentro do quadrado, o raio de 30 metros, ok? Aqui a medida do raio é igual a 30 metros. Veja que esse 30 metros, essa medida do raio, vai coincidir exatamente com o lado do quadrado. Ó. Mesmo tamanho daqui, ó, do ladinho, da metade do lado do quadrado. A metade do lado do quadrado. Então, gente, quando você for calcular a área, você tem que lembrar desse detalhe, porque você não vai colocar a área do quadrado, você vai calcular lado vezes lado, né? Um lado vezes a base vezes a altura. Esse lado vezes esse lado. Porém, você não vai dizer que esse lado mede 30 metros, porque não é. A medida, quem mede 30 é o raio. Então, esse raio vai ser só a metade do lado do quadrado. Portanto, o lado do quadrado vai medir 60 metros. Você tem que estar atento a esse detalhezinho aqui, tá bom? Então, quem você vai estar calculando é o 60, tá bom? 60 vezes, se esse lado é 60, esse também vai ser 60. Ok? Vamos para frente. Vamos fazer juntos? Aqui tem uma outra situação que eu trouxe para acrescentar aqui os nossos exemplos. Um fazendeiro pretende cercar um terreno quadrangular. Pessoal, quando fala de cercar terreno, cercar alguma coisa de contorno, de entorno, nós estamos falando aqui de perímetro, tá bom? Esse terreno dele é quadrangular, tem 90 metros de comprimento por 90 metros de largura. Sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame. Quantos metros de arame serão necessários para fazer a cerca? E ainda tem mais uma informação. Se o metro do arame custa R$15, qual será o valor total gasto pelo fazendeiro? Vamos por parte.
Lembre-se que você tem que estar interpretando a questão, tá bom? Minuciosamente. Primeiro tem aqui a medida desse quadrado, desse terreno lá, que é 90 por 90. Então, nós vamos fazer primeiro esse perímetro. Vamos fazer primeiro esse perímetro, tá bom? O cálculo do perímetro. Então, o perímetro vai ser igual, se é um quadrado, os quatro lados têm a mesma medida. Portanto, vai ser 90 mais 90 mais 90 mais 90. 4 vezes 90. Tanto faz você fazer 90 mais 90 mais 90 mais 90, que é a soma dos lados, como você simplesmente multiplicar 4 vezes 90, tá bom? Dá na mesma. Eu coloquei aqui 4 vezes 90, mas se você quiser fazer somando, fique à vontade. Quando a gente calculou aqui 4 vezes 90, para saber o perímetro desse terreno, nós vamos ter aqui 360 metros. É o perímetro do terreno. Só que a situação aqui era para fazer uma cerca. E diz que nessa cerca terá 5 fios de arame. Então a pergunta: quantos metros de arame serão necessários para fazer a cerca? Vamos lá. Se o perímetro do terreno todinho é 360, ou seja, se você der uma volta completa ao redor do terreno, você vai ter aqui 360 metros. Tem andado 360 metros. Então, isso é, se você for bem adjacente, bem tocando na cerca, né? Para sabermos quantos fios quanto foi gasto aqui de arame, quantos metros de arame pegou aqui nessa cerca, é só multiplicar os 5, que é 5 fios. Então, vai ser 5 voltas de arame, né? Imaginemos assim. 5 fios de arame, 5 vezes o perímetro, o comprimento da volta toda ao redor desse terreno, que vai ser 360. Então, 5 vezes 360, nós vamos ter aqui 1.800 metros. Nós vamos precisar de 1.800 metros. Aliás, esse senhor, né, esse fazendeiro, vai precisar de 1.800 metros de arame para cercar esse terreno com 5 fios de arame. Tá bom? Aí vem a última pergunta. Se 1 metro de arame custa R$15, qual será o valor total gasto pelo fazendeiro? Aí ficou simples, né? Nós já sabemos que ele vai gastar aqui 1.800 metros de arame para cercar o terreno dele com 5 fios. Se cada metro é R$15, então basta que a gente multiplique 1.800 vezes 15. 1.800 é o total em metros de arame. R$15 é quanto custa 1 metro. Então, 1.800 vezes 15, nós vamos ter aqui R$27.000, tá bom? Ele vai ter um gasto aí de R$27.000 para cercar esse terreno. Caro, né? Arame, assim, caro. E se o cercado do entorno não fosse circular, mas quadrangular? Então, vamos continuar aqui com a ideia de perímetro, certo? Caso algum proprietário queira cercar o terreno, ele terá de calcular o perímetro, que foi o que a gente viu no exemplo agora mesmo. O perímetro é a soma de todos os lados. No caso do entorno circular, né, se for uma situação circular, um terreno circular, nós vamos calcular aí a medida do comprimento da circunferência, nesse caso, certo? E o comprimento da circunferência é calculado com a formulazinha 2 vezes π vezes o r. Ou seja, 2 vezes 3,14 vezes o raio. Se for quadrado, basta somar os 4 lados, né? De novo, aqui você vai estar sozinho, tá bom? Você vai estar sozinho fazendo aqui. Aqui você vai resolver sozinho. Preste muita atenção. Desculpa ter ficado sobreposto assim, viu, gente? Quando eu fiz não tava e alguma coisa aconteceu. Vamos para o desafio 2. Na primeira situação do desafio 2 é assim. Seu José tem a possibilidade também de preservar
a área do entorno quadrangular, sendo que metade do lado do quadrado mede 30 metros. Qual será a área de preservação? E aí, bem aqui, você tem que considerar que π é igual a 3,14, tá bom? De novo, você vai estar lá fazendo esse registro no seu diário de bordo. Eu terminei de explicar já, tá bom? Essa situação que eu já expliquei todinha. Lembre-se que se ele está trabalhando com um quadrado e esse raio aqui no quadrado é 30 metros, lembre da situação do círculo inscrito no quadrado que eu terminei de mostrar. Esse 30 metros de raio vai ser simplesmente a metade do lado do quadrado. Portanto, o lado do quadrado não será 30 e sim 60, né, pessoal? Então, você vai estar lá calculando esse raio do quadrado. Calculando essa área desse quadrado lá, tá bom? Além de calcular a área do seu terreno, aqui é a situação 2 do desafio 2, tá bom? Além de calcular a área do seu terreno, seu José quer cercá-lo. Quando fala de cercar, eu já disse que é perímetro, né? Pessoal, lembre-se que área, quando fala de área, nós vamos multiplicar, se for quadrado, lado vezes lado. Esse lado não terá 30 metros. Certo? Porque 30 aqui é só a metade do lado. E aqui, quando fala de cercar, nós temos a situação de perímetro, a soma dos lados, né? Como a gente aprendeu desde cedo. Além de cercar a área de seu terreno, seu José quer... Desculpa, além de calcular a área de seu terreno, seu José quer cercá-lo, ou seja, vamos ter que calcular o perímetro. Quanto de arame será necessário para cercar o terreno de formato quadrangular? E se o terreno estiver no formato circular? Lembre-se que o raio é de 30, né? Vamos fazer as duas situações, no quadrado e no círculo. Quadrado, se o raio é 30, é porque tem um círculo dentro dele, né? Imaginemos assim. E o lado dele vai ser o dobro de 30, vai ser 60. Então, para calcular, basta calcular lado vezes lado. Se for circular, nós vamos ter que fazer aqui, utilizar o π igual a 3,14, usar o valor de π. Pois, para calcularmos o perímetro de um círculo, nós vamos utilizar a fórmula 2, π igual, o perímetro do círculo igual a 2 vezes π vezes o raio, tá bom? π 3,14, o raio 30. E é isso, gente. Vocês vão estar fazendo esse registro bem direitinho lá, que daqui a pouco vocês vão estar precisando desses registros para a nossa atividade, que eu vou estar mandando no formulário, ok? Mandando o link daqui a pouco. Então, vamos aqui ler esse textozinho para finalizar. Preservar nascentes é conservar a vida. Depois de explorar a notícia, concluímos que preservar e recuperar nascentes preservar e recuperar nascentes não deve ser encarada apenas para satisfazer a legislação. Não é só porque a lei obriga que a gente tem que fazer isso, gente, mas para garantir a continuidade da utilização das águas para o aproveitamento humano. A gente tem que preservar as nascentes, cuidar da água, da natureza de um modo geral, pensando no futuro e não só porque somos obrigados, ok? Aliás, não devemos fazer por sermos obrigados, e sim por uma questão de consciência social. Essas ações são a favor da vida e principalmente das gerações futuras. E a gente tem que estar pensando nas gerações futuras, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? E bom dia, bons estudos. Fiquem com Deus.